Paraibanos e paraibanas, muito boa noite, obrigado pela sua audiência na TV Arapuã. Como cantou Luiz Gonzaga, o entrevistado de hoje deixou Campina Grande, onde nasceu, e a Paraíba apenas com seu matulão. No Rio de Janeiro, fez a vida. Antes, 3 graduações: administração, economia e pedagogia. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. A formação levou ao empreendedorismo e à abertura de uma rede de escolas no Brasil e em 48 países. Empresário bem-sucedido, encontrou na política uma outra realização. Aliás, essa vocação está no sangue, nas veias de uma família muito influente na vida partidária paraibana ao longo da nossa história. A história dos Suassuna remete a séculos passados. Tem origem remota em Portugal e na Itália e ficou raiz no sertão da Paraíba. Do seu ramo nasceu, por exemplo, um governador do estado, João Suassuna, morto nos desdobramentos do golpe de 1930. O descendente de João, filho de Alice e de Raimundo, participou ativamente de momentos marcantes da política paraibana, pelo menos nos últimos 30 anos. De suplente a senador. De 1995 a 2002, como parlamentar, assumiu relatorias de projetos polêmicos e virou ministro da Integração Nacional do governo de Fernando Henrique Cardoso. Atualmente é suplente de senador ou senador suplente, como ele mesmo gosta de chamar o cargo. Pelo visto, não desistiu de voltar à política, uma paixão tão forte quanto sua imersão nas palavras e nos pincéis. Um exercício que o estimulou a concorrer a uma vaga na Academia Paraibana de Letras. A partir de agora eu fico frente a frente com o empresário, o ex-senador, o político, o escritor e pintor Ney Suassuna. Boa noite, Ney. Boa noite, Aron. É uma alegria enorme de estar aqui consigo. Como é a alegria respirar o ar da Paraíba. Coisa boa. Tem até uma poesia minha que diz que quando estou em Campina Grande, eu rejuvenesço. E que viajei o mundo todo. Acho que faltam uns 20 países no máximo. E o lugar que eu me sinto feliz é na minha terra. As raízes estão aqui. E as raízes estão aqui por uma razão simples. Onde é que tem feijão verde? Onde é que tem carne de sol? Onde é que tem arroz de leite? Onde é que tem pela comida? Mas onde é que tem as nossas músicas regionais? É aqui. Onde é que tem os amigos de infância? É aqui. Onde é que tem as lembranças principais de toda uma juventude? É aqui. Então, aqui quando eu volto, eu rejuvenesço. Estou muito feliz de estar aqui consigo. Você que é um brilhante jornalista, garanto a você que se você estivesse nos Estados Unidos, ou se estivesse no Japão, ou se estivesse na China, você estaria sendo conhecido mundialmente. Porque participei de um programa outro dia desse com você, fiquei impressionado. Todo mundo que se fala, você é ovacionado. E isso para mim é um orgulho, estar frente a você. A alegria minha por tudo que já disse aqui, de quem é o ex-senador Ney Suassuna. Eu falei aqui sobre o senhor, empresário, educador, escritor, pintor, e aí eu fiquei... Músico. E músico. Eu também tenho umas músicas minhas. Eu fiquei com a curiosidade, como se desdobrar diante de tantas artes e atribuições, às vezes tão distintas e em alguns momentos chocantes? Eu nasci em 1941, portanto estou velho. Já estou sob a proteção da lei. Você não está. Porque na sua idade você não tem nenhuma lei que lhe proteja. As mulheres têm a Maria da Penha, os grupos minoritários têm leis específicas, os velhos já têm toda uma proteção, uma preferência, e os garotos todos têm a legislação que os protege. Só não se protege da sua idade. Meia idade não tem nada. Da sua idade não tem nada, você é o pagador de imposto para sustentar as pontas, para sustentar tudo. Então, eu como velho, 77 anos, eu tenho obrigações muito grandes de deixar lembranças. Durante um tempo, os meus objetivos eram financeiros
e intelectuais. Quanto tempo? 50 anos? Olha, eu sou um desses malucos que faz um planejamento trimestral. Nesse mês eu tenho que ganhar tanto, nesse mês eu tenho que conhecer tantas pessoas, nesse mês eu tenho que aprender tantas coisas, e quando termina eu digo, consegui. Eu sou um desses que anda com a cadernetinha no bolso, que todo dia Tá com caderneta aí? anota tudo, é a minha memória. Enquanto vocês usam memória de computador, eu uso a memóriazinha do papel, e o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu fiz, como é que foi o dia. Mas não despreza as tecnologias. Não, em absoluto, tento aprender. Tá tudo anotado aí nessa Tudo anotado. cadernetinha? Tudo anotado aqui. Então, tudo que tem que falar. Mas eu sou uma pessoa extremamente programada. Eu, quando vou para uma reunião, eu pergunto o que é que vai acontecer. Podem me perguntar o quê? O que é que eu tenho que dizer? E, dessa forma, eu evito a surpresa. O senhor se prepara? Eu me preparo. E depois eu faço a avaliação. Por que é que eu errei? O que é que eu não devia ter dito? O que é que eu deixei de dizer? Dessa forma, eu faço análise, não preciso de psiquiatra. E nem de psicólogo. Então, Nunca fez? Eu Nunca analiso, fez não. terapia? Eu analiso a mim mesmo. O que é que eu com esta cara, vocês vão de convir que eu não sou nenhum Alain Delon. Tem que ter mais engenho e arte e saber o que vou dizer. Senão, eu não consigo espaço no meio que eu tiver. Essa versatilidade, senador, é dom de quem tem ou é realmente exercício, disciplina? Demóstenes nasceu gago. Botava pedrinhas na boca e tentava falar, terminou sendo um dos grandes oradores. A gente tem que forçar a barra para ser o que quer ser. Tem que pagar preço. É inadmissível que hoje um jovem não queira aprender inglês. É inadmissível que hoje um jovem não queira conhecer o mundo. Ou uma profissão, ou uma área, ou as áreas que quer penetrar. Você tem que se preparar. Nada é improvisado. E você tem que lembrar uma coisa: o mundo é dividido em dois tempos: presente e passado. O passado serve para a gente acumular as coisas que foram boas, que foram experiências, que foram isso e aquilo. O futuro é para onde a gente está indo. Eu vou soltar essa cadernetinha aqui agora. Soltei. Jamais eu vou conseguir soltar essa cadernetinha no momento que eu soltei ainda agora. É passado. Já é passado. Então, o futuro tem que ser programado tintim por tintim. Por exemplo, tudo que você ganha, um pedacinho tem que ser guardado para o futuro, não é seu. Não gaste. Ah, mas eu ganho pouco. Mas tire um pouquinho e guarde. Porque isso pertence ao futuro. Dizia Pitigrilli que a gente não tem que ter pena dos velhos que estão pedindo esmola. Eles tiveram a juventude inteira para fazer a vida deles e não fizeram. Não programaram, beberam, jogaram, dançaram, sambaram. E agora que estão na velhice, estão pedindo ajuda. O senhor sempre soube o que queria ser? Eu sempre soube. Ou foi o que muito eu queria além do que ser. chegou a colocar como meta? No começo eu queria ser médico. Mas eu terminei o curso muito cedo. Meu pai não tinha recurso, era professor secundário e não tinha recurso para me mandar para o Recife, que era onde tinha faculdade de medicina. E de medicina eu passei a fazer o vestibular que tinha em Campina Grande. Fiz de engenharia, não fui bem sucedido porque teve um problema sério e quiseram me dar trote dia a dia. Estavam despejando creolina na cabeça dos calouros. Num amigo meu, queimaram os olhos dele com creolina. E eu disse, comigo não vão dar. Será amanhã nós vamos dar. E eu caí na bobagem de levar um revólver. Levou uma arma? Uma arma para me defender. E aí? Resultado, fui posto para fora e perdi a prova e tive que fazer o outro vestibular que estava disponível. Mas não precisou disparar nenhum tiro? Não, apenas era para amedrontar, para ver se eles tomavam conta. Eles se amedrontaram, mas falaram para o diretor foi lá, graças a Deus, a arma estava guardada na última cadeira, não pegou, e resultado, eu tive que fazer curso para economia. Fiz ciências econômicas, passei. Eu era líder estudantil. Isso já no Rio de Janeiro? Não, isso em Campina Grande. Eu era eu era líder estudantil. João Agripino era meu primo, porque eu sou maia e sou Suassuna. Tenho mais Suassuna porque meu pai é Suassuna e minha mãe é Suassuna. E maia e Suassuna se unem na Paraíba?
houve um tempo que se... O senhor é resultado desse processo? Meu avô casou com a Maia. Então eu sou Maia por minha avó. O pai do meu pai é irmão do pai de minha mãe. Dizem que ou nasce doido, ou nasce com um pouco de inteligência. Graças a Deus eu não nasci doido. O senhor ficou no segundo bloco? Fiquei no trono, na segunda posição. E resultado da história é que eu fiz economia. Quando João Agripino candidatou-se, João Agripino disse: eu preciso de você, eu era líder estudantil, para fazer comícios comigo, para mostrar que eu não vou perseguir Suassuna, que eu não sou as pessoas que a oposição está dizendo. E eu acompanhei o velho João por todo canto. Ele dizia: esse é um Suassuna para provar a vocês que eu não sou o que dizem e tal. E resultado, quando terminou com a vitória dele, ele me disse: Ney, santo de casa não faz milagre, vai terminar a economia em São Paulo. Digo: mas como eu não conheço ninguém em São Paulo? Ele disse: o prefeito da cidade, o brigadeiro, é meu amigo, é meu compadre. Você vai trabalhar no gabinete dele. E eu fui. Mas em São Paulo foi muito difícil. O povo era fechado, eu acostumado em Campina Grande, onde todo mundo conhecia meu pai, onde todo mundo conhecia a gente, onde a gente sabe o que é uma menina de família, a gente olha a pessoa toda arrumadinha, falando corretamente, filha de seu fulano, filha de seu cicrano. E aí eu fui morar na Doutor Vila Nova, ao lado da faculdade. E fui trabalhar lá do Ibirapuera. Era um desacerto. Eu entrava no ônibus, ninguém falava comigo. Eu chegava no lugar, ninguém sabia nem quem era, ainda confundiam o meu nome, uns chamavam, pensavam que era japonês, falavam Suassuna, outros chamavam Sussurana, era um Deus da Cuda. E a maior surpresa minha, por incrível que pareça, era que eu saía de madrugada, às vezes chegava tarde, e estava cheio de meninas de família na rua. Tudo arrumadinha, tudo falando. Isso lhe chocava? Chocava, e eu dizia: menino, como é que essas meninas de família... Uma hora dessa na rua? Na hora dessa na rua, não era tudo piriguete, e eu não sabia que as piriguetes andavam tão arrumadas e falavam tão corretamente. Então foi muito erro de julgamento, muito choque cultural. O que o senhor aprendeu dessa experiência? Eu aprendi que a convivência a gente tem que viver olhando cada coisa o que é a diferença e procurando entender. Mas eu caí na bobagem de ir ao Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era parecido com a Paraíba e tinha paraibano demais. Eu me sentia à vontade. Sentiu em casa? Além do mais, aquele mar, aquelas montanhas, aquela praia maravilhosa, lindo por todo Amor à canto. primeira vista? Amor à primeira vista, eu resolvi ficar no Rio de Janeiro. Fiz concurso para a Federal, eu tinha terminado a economia. Terminei a administração de empresas. Fiz concurso para administração, fui professor da universidade por 43 anos. Depois fiz pedagogia porque eu comprei um colégio que estava falindo, antigo, o British American School, com dificuldades. O pai só tinha um filho que não queria nada. E eu comprei esse colégio e parei para pensar: Deus do céu, quantos anos eu vou levar para ser um homem rico com um colégio? Antes disso, o senhor já tinha se formado em pedagogia também? Fiz pedagogia em seguida. Você, para ser rico com um colégio, leva muito tempo, 30 anos. E aí o senhor tinha essa obstinação? Queria ser rico? Era um dos meus objetivos. O meu objetivo era intelectual, era financeiro, era de relacionamento, era político, enfim, eu fiz uma relação do que eu queria. A gente tem que ter foco e tem que ter objetivo. E como eu lhe disse, trimestralmente, conferindo, revisando as metas, diariamente, olhando o que eu produzi, o que eu aprendi, o que eu deixei de fazer. Então, eu sou uma pessoa... cálculos lá, o senhor levaria quanto tempo sendo dono desse colégio para ser rico? 30 anos. Aí eu digo, tem que achar uma solução. Qual foi a solução? O Brasil Grande estava sendo criado. Era hidroelétrica surgindo por todo canto. Tucuruí, Itaipu, fábrica de alumínio no Pará, grandes construções sendo feitas nos países da América do Sul, do Peru, no Paraguai, na Argentina, e eu disse: eu vou me lançar nisso. Nenhum colégio grande, nenhum colégio de freira, nenhum colégio de padre quis ir. Eu fui. Em Itaipu eu cheguei a ter 30 mil alunos. Passei lá, a construção durou uns 30 anos, eu passei uns 20 anos tendo
uma quantidade que as universidades não tinham. E faturando bem. Não era nem faturar bem, porque o governo foi obrigado a me dar o prédio, porque lá não tinha nada, era uma cidade de 10 mil habitantes, teve que me dar as carteiras, teve que me dar casas para os professores, teve que me dar os alunos e teve que me pagar. Mas no mês que atrasava, no mês seguinte pagava com 80%, porque a inflação era de 80%. E o professor não tinha subido o preço. A folha mudava de 6 em 6 meses. Então eu comecei a comprar terras na Barra da Tijuca. Olhei quando é que o rio vai crescer e foi assim que eu fui fazendo um patrimônio cada vez maior, indo às vezes pegando 3, 4 horas de barco na Amazônia para poder chegar numa lavra de alumínio, e as empresas grandes começaram a procurar. A Petrobras fez no Iraque um grande contingente, nós estávamos perfurando lá no Majinum, na fronteira com o Irã, um grande contingente de brasileiros, precisando de educação lá. Eu digo, vamos embora. E eu tive colégio por 5 anos no Iraque. Do Iraque eu fui para Nigéria. Da Nigéria eu fui para o Peru. Do Peru eu fui para a Argentina. Tudo colégios que eram colégios com professores polivalentes. Ou seja, o professor tinha que ser professor de história, de geografia e de mais alguma coisa. A professora, e sempre casais, porque eu dava casa. Resultado, quando eu abri o olho, eu tinha milhares e milhares e milhares de professores e de alunos e estava conseguindo juntar a parte financeira. E estava investindo, como eu acabei de dizer, que você só tem passado e futuro, eu fui investindo tudo para o futuro. Onde? Letra de Tesouro? Não. Onde é que no Rio, que era onde eu ia ficar, podia crescer? Barra da Tijuca. Então eu comprei terra e mais terra na Barra da Tijuca. Quando é que o senhor percebeu? Atingi minha meta, fiquei rico. Daqui a pouco o senhor responde, depois do intervalo comercial, hoje conversando frente a frente com o ex-senador da Paraíba, escritor, músico e pintor, Ney Suassuna. Até já. De volta na TV Arapuã, hoje frente a frente com o ex-senador da Paraíba, Ney Suassuna. Estava falando agora há pouco comigo sobre a sua trajetória empresarial, sobretudo. Quando é que chegou aquele estalo? Consegui. Eu marquei vários números. O primeiro milhão, depois já não era, já a gente vê que pode alcançar mais, os 10 milhões. E eu fui indo, e de repente eu era uma pessoa que já não precisava me preocupar com esse item. Fiz uma carreira que eu agradeço muito. De quando cheguei no Rio, eu fui vendedor da Barça. Não pensem que chega assim, e ganhou, não. Na Barça, eu saía vendendo, eu fui professor do Sacre Quede Maria. Na Paraíba, eu fui professor de quase todos os colégios. Eu ensinei desenho, eu ensinei matemática, eu ensinei ciências, eu ensinei história, no Colégio Estadual da Prata, no colégio, na escola normal, no Colégio das Freiras, das Damas, enfim. Vim para João Pessoa, como líder estudantil, a mesma coisa. Eu fui professor aqui de vários colégios. Então eu tinha experiência, e quando cheguei em João Pessoa, no Rio, uma das coisas foi procurar ser professor do Sacre Quede Maria, porque eu tinha recomendação das freiras daqui. Eu era o único professor homem da escola. A escola era de meninas. Não pensem que foi fácil. Tinha um outro, o professor Lamartine, mas ele estava quase com 80 anos, já estava até sexuado, coitado. Mas a verdade é que eu disse para as freiras, eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho nada, vocês têm que ajudar, por exemplo, pregando botão, fazendo um sisidozinho, as freiras riam e me ajudavam. E passei um tempo difícil. Eu lembro que uma vez eu estava escrevendo no quadro, quebrou o vidro, eu digo, torou. As meninas, o quê? Eu, torou. O que o senhor falou? Torou. Eu digo, vocês estão moca. O que é moco? Então, era uma dificuldade de comunicação grande. Por causa do nosso vocabulário. Mas eu tirei isso tudo, mas serviu muito. Por quê? Porque quando eu comecei a vender, precisando de dinheiro, a Enciclopédia Barça, eu tive todos aqueles alunos para vender. Fui o maior vendedor na época de Enciclopédia Barça. Ganhou dinheiro com isso? Muito. Ganhei muito dinheiro, ganhei muita medalha.
cheguei a ter 3 diamantezinhos na coisa e fazia isso sábado e domingo. Tem uma frase atribuída ao senhor, não sei se é verdadeira, o senhor pode dizer se é verdade ou não, ou pelo menos o raciocínio, que é bom ser rico até em torno de uns 2 milhões. Depois que passa disso, todo mundo corre o risco de lhe roubar. Tem isso mesmo? Não, lhe roubam até, coitado do meu filho que comprou um telefone celular e está ali pagando a prestação ainda e o cara passa e toma o celular. Mas a Barça me ensinou muitas coisas interessantes. Por exemplo, qualquer livro que você faça, você pegando por uma página segura. Mas você, para o pai, você chegava e dizia, olha, esse livro é feito para criança. Se você pegar numa página, a encadernação, olha aqui, é muito bem feito, a criança não rasga. Além do mais, e você tem que estar em pé, o outro está sentado para poder, ele estar olhando para cima, por isso que os homens terminam mandando mais do que as mulheres, porque elas têm que olhar, quase sempre os homens são mais altos. Então, a altura é um referencial. Eu aprendi muita coisa em técnica de negociação e de como fazer para vender. O senhor escreve poesias, o que é que mais lhe inspira nas suas poesias? Tudo. Eu onde estou sempre, às vezes, um papel, estou num bar, aparece, eu estou num restaurante, pego o guardanapo, vejo uma coisa que interessa, faço a poesiazinha, guardo no bolso, chego em casa, boto numa caixa, depois eu vou tirando, mandando digitar e fazendo. Mas voltando ao negócio de eu consegui vender bem, ser um bom vendedor. E comecei então a ficar feliz de ver isso e fiz um sistema de ensino. Comecei a vender para outros colégios o meu material. E eu era o 3º ou 4º grupo de ensino do país quando fui fazer a Escola Superior de Guerra. Era um sonho fazer a Escola Superior de Guerra, são 600 pessoas escolhidas pelo presidente da República, onde estão marechais, generais, brigadeiros, a elite econômica, os parlamentares, os do judiciário, o ano inteiro, 8 horas por dia. O senhor fez esse curso na década de 70, né? 82. Ah, 82. Nessa época me chamaram para Maris, me liga e diz, Ney, eu queria que você fosse deputado federal. Eu já estava em condições de ajudar financeiramente. Eu disse, não quero não, só aceito se for para ser senador. Era para não ser. Passou-se um tempo, me ligou Humberto para me dizer, Ney, você é candidato a senador numa sublegenda. E eu vim para Paraíba, nos sábados e domingos, porque durante a semana toda eu estava na Escola Superior de Guerra, no PMDB, que era um partido de oposição, mal visto pelos generais, pelos brigadeiros e tudo mais, e comecei a fazer campanha aqui. E foi uma campanha muito acirrada, eu peguei o carro de som, ia para onde estavam os opositores, chamava para o debate, fiz. Resultado, eu cheguei a crescer, e o titular da pasta da candidatura disse, não vou ficar, porque eu não vou perder para o novato. E chegou Maris, Humberto e João Agripino e disseram que tem que parar a campanha. E como você me chama e depois tem que parar? Eu voltei para o Rio, passei 10 dias no Rio. Maris me ligou de volta, dizendo, tem que voltar que a campanha esfriou. Campinas e João Pessoa esfriaram, porque eu trabalhava de 8 a 8. Por isso que eu ganhei o apelido de trator, porque eu não tenho esse negócio de dormir, não. Era manhã, tarde, noite, eu cheguei. Essa campanha agora que eu passei, vocês viram, era meia-noite, eu estava entregando volante. 1h da manhã, 6 horas da manhã, eu estava entregando volante. Quando eu morrer, eu vou ter muito tempo para dormir. Então, graças a Deus, a minha fisiologia, a minha saúde é boa e eu aguentei tempo. Resultado, eu tive que voltar e ainda tive que dar para o candidato 6 milhões de cruzeiros naquela época. Perdemos a eleição. Mas eu saí muito revoltado com a política e passei um tempão sem querer negócio com política. O senhor se queixa que em vários momentos da sua vida pública e política, o senhor sempre foi o trem pagador. A conta chegava para o senhor. A conta chegava para mim porque eu era a pessoa que não estava na política para ganhar dinheiro. Política serve para 2 tipos de gente. Para pobre sabido, muitos deles estão na cadeia, e para rico besta. Eu sou da categoria de rico besta. Sou um rico besta? Rico besta. Eu entrei na política por amor ao meu país. Se você vai a uma farmácia comprar um remédio, compra um genérico, agradeço a Ney Suassuna. Na forma quem levou foi o Serra, que era o ministro. O senhor foi relator? Fui não só o relator, como fui o que colocou na coisa. Se você pega transgênico, que fez as frutas todas mudarem, fazer a agricultura dar mais coisa, fui eu. Se você pega célula-tronco,
fui eu, a igreja gritando contra, sendo ameaçado de ser expulso da igreja, os evangélicos na minha porta cantando, dizendo que isso era um assassinato. E não era, porque a gente estava pegando uma célula que estava, um óvulo que estava com 5 anos congelado, só podia usar depois do final do 3º. No 5º, jogar no lixo. Se o pai estava deixando, a mãe estava deixando, no final do 3º ano podia usar. O senhor foi chamado por uma autoridade religiosa do Distrito Federal, sendo alertado de que se colocasse para frente, o senhor seria excomungado da igreja? E eu dei uma resposta. Disse, Quem foi? Quem foi que lhe deu essa Era o arcebispo da época. Não vamos falar em nome não, que magoa as pessoas, eu não sei nem se ainda é vivo. A verdade é que eu disse, vocês fizeram bem para o Galileu e depois tiveram que pedir desculpas. E consegui fazer muitas coisas. E para Paraíba eu fiz tudo o que podia e mais alguma coisa. Eu nunca perguntei a um prefeito qual era o partido dele. Nunca. Sempre procurei ajudar. Cheguei ao ponto de fazer uma pirâmide de latas quando nós estávamos morrendo de sede aqui. Isso correu o Brasil. Cheguei no Senado, todo mundo era importante. Quem não era importante era eu, porque eu nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido deputado estadual, nunca tinha sido deputado federal, nunca tinha sido governador. E eu olhei em volta, que é o que a gente tem que fazer sempre, tinha outros iguais. Era a mulher do governador, não sabia nada, eu tinha que esperar dizer o que é que o governador que estava no estado dizia para ela o que era. Eu juntei, eu digo, nós somos 9 descamisados. Por que a gente não se junta? Fiz um jantar e passaram a dizer assim, vota com quem? Vota igual com o Ney. O jantar da bancada do Nordeste, isso? Na minha casa. Eu passei a fazer jantares. Aí juntando a bancada, sobretudo do Nordeste ou de outros estados? Não, os descamisados, os que não tinham nada, que não podiam falar nada. E perguntava para ele, o seu voto é diferente do Antônio Carlos? Vale mais, vale menos? Não, vale igual. Diga, então por que ele pode tudo e a gente não pode nada? E aí passamos a ter um grupo de 9. Um partido para ter líder precisa de 3. Eu tinha 9. Passei a ser o presidente do orçamento, passei a ser presidente de comissões importantes, botei todos em condição também em oportunidades, levei para o presidente entrevistar e mais ainda, consegui ser o líder do PMDB, fui vice-líder do Lula, consegui ser o líder da maioria ao mesmo tempo e passei a ser respeitado. Só que eu não atingi só o Senado. Os meus almoços semanais, no meu gabinete lá de liderança, vinha também os líderes da Câmara. E eu passei a ser um cara respeitado e ia ser o presidente do Senado. Qual foi a fórmula para isso? Isso que eu acabei de lhe dizer, juntar os que não têm força, lutar por causas que importam, ser relator de assuntos importantes, e assim eu fui levando. Tive um desacerto uma vez com o Antônio Carlos, quase saímos no tapa, foi uma coisa... Por quê? Eu reagi. Porque eu estava resolvendo um assunto do Banco Econômico da Bahia. Era tanta gente que eu disse, vamos fazer a reunião no plenário, mas tem que encerrar às 2 horas, porque às 2 e pouco começa o Senado. Quando chegou às 2 horas, eu disse, vamos suspender, ele disse, não vai não. Eu digo, como não vai? Eu avisei. O senhor se entendeu com o governo, o senhor se vendeu para o governo. Eu digo, eu não me vendi, eu não sou homem de me vender. Ele disse, não é mais rouba. Eu digo, quem rouba é o senhor. E foi uma confusão dos diabos. Ele partiu, eu parti para cima, mas seguraram. Eu não bati nele, ele não bateu em mim. Mas foi um espêndio. Recebi 3.000 telegramas dizendo, caba baixo, você responde mesmo. Se entenderam depois desse episódio? Eu entrei no Conselho de Ética. Contra ele? O Sarney e o Renan me pediram para retirar. Eu retirei. Contrariado. Chegou na Bahia, ele disse, eu faço pior. Se precisar, eu faço pior. Eu entrei de novo no Conselho. Aí, de novo, ele terminou, o filho vindo falar comigo, que era muito amigo meu, o Eduardo, e eu disse, tá bom, deixa para lá. Terminou sendo meu amigo. Nessa fase de senador, o senhor apresentou alguns projetos que terminaram não se viabilizando, não foram colocados em prática, inclusive muitos. Viraram tema de livros. Isso. 3 livros do senhor aqui. Só os nomes aqui, trancados na gaveta, mofando na gaveta ou continuam na gaveta. O que é que o senhor destacaria? Por exemplo, a Previdência. Eu mostrei que a Previdência era impossível. E por quê? Imagine que isso daqui seja uma caneca. Faça de conta que está vazia. Todo mundo que trabalha tem que vir aqui botar um dinheirinho para quando ficar velho ter a sua aposentadoria. Primeiro começaram tirando disso que tinha dentro da caneca, começaram a tirar para a saúde.
previdência não tem nada a ver com saúde. Então nós começamos a gastar dinheiro com saúde. Segundo, veio um presidente e botou 14 milhões de pessoas aqui dentro, que nunca tinham pago um tostão. Justo. O trabalhador rural merece a aposentadoria, sim, é um sacrificado. Mas tinha que ter tido uma outra forma. Não podia ser tira daqui. Depois veio uma outra presidenta, como gostava de ser, embora isso não exista no nosso léxico, mas ela não era forte no português. E aí o que aconteceu? Botaram mais 7 milhões de empregados domésticos. Também justo. São quase escravas. Tinha que ter. Então você tirou 21 milhões de pessoas, passaram a tirar sem ter botado. Por último vem uma infeliz de um desemprego incrível. 13 milhões de pessoas que não passaram a botar dinheiro. Vai quebrar. Nós não vamos receber, se não houver a reforma já, nós não vamos receber o último salário desse ano, os aposentados. Já corre esse risco real. Já corre esse risco real. Nós estamos quebrados, inteiramente quebrados. Eu falei isso em 95. E ninguém deu ouvidos? Não, aí o que é aquele livrinho? Eu digo o discurso, mostro o discurso qual foi e digo, e agora? Eu alertei sobre o MST. Quando criaram o MST, eu disse, isso não vai dar certo. A causa é nobre. Tem terra demais, pode distribuir. Agora não pode ser invasão. Não pode tomar de quem tem. Não pode tomar de quem, por gerações, teve a sua fazenda. Não pode entrar e matar um boi premiado que custa o sêmen uma fortuna para fazer churrasco. E fizeram. Não pode entrar numa fazenda laboratório que está fazendo transgenia e tem exemplares que vão ser reproduzidos e vai melhorar enormemente aquela espécie. Mas esse movimento praticamente empurrou o governo a fazer a reforma agrária, né? A reforma agrária... Faria sem ele? A reforma agrária, em épocas mais pacíficas, foi feita até em volume maior do que com essa convulsão. Mas o pior não foi isso. Começaram a mandar gente para Cuba para treinar, compraram armamentos, mandaram gente para Venezuela para treinar guerrilha e começaram a fazer ao ponto de um presidente dizer que se eu botar o meu exército na rua, cala todo mundo. Lembra? Lembro, Lula. Lembra? Pois bem. Esses paióis ainda não foram tomados. Essas pessoas ainda não foram responsabilizadas. Mas você viu o quebra-quebra que fizeram num laboratório que estava fazendo coisas para fazer pasta para papel, ou seja, celulose, quebraram tudo, destruíram tudo. Você viu fazendas de gado que estava sendo geneticamente aprimorado, uma vaca valia 10 milhões, matarem e comerem como se fosse uma vaca que valia 2 mil reais. O MST é um movimento estimulado e um braço do Partido dos Trabalhadores, que chegou ao poder, e o senhor conviveu muito bem com o PT, mesmo discordando dessa prática. Não, discordando sempre. Mas a gente pode discordar em alguns e pode concordar em outros. Eu fui líder do governo Lula. Eu discordei foi quando eu vi a mudança que ocorreu tão drástica. O cara chegou de sapato de borracha Vulcabras e de repente passou a usar um sapato de 4 mil reais. Já eram os indícios de processo de corrupção? Eu discordei quando vi o cara chegar com os óculos velho daquele de feira, Mahatma Gandhi daquele de redor, e de repente ter um de 4 mil reais no rosto. Eu discordei quando vi o cara chegar de brim e de repente passar a usar percaline não, uma roupa italiana que custa 20 mil reais. Eu discordei, eu deixei de ser o líder, deixei de ser o vice-líder. O Mercadante era o líder, eu era o vice. Mas não deixei de apoiar as coisas e arranjei alguns inimigos até. Um inimigo que eu arrumei, eu tenho pouquíssimos. Um foi o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral chegou lá e disse, líder, quero a comissão de Previdência, quero a comissão de Economia e a comissão de Constituição. Aí eu perguntei para ele, como você vota? Ele disse, contra Lula, contra este ladrão. Eu digo, não é possível lhe botar. Só temos 2 votos de maioria lá. E se eu lhe coloco, nós vamos perder. Eu sou o fiel cumpridor do acordo que fizemos. Nós temos um acordo político. Temos que apoiar o governo. Não, mas eu tive 4 milhões de votos. Eu digo, mas é um voto, né? É um voto, como todos os outros. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Foi para a tribuna, bateu em mim, fez o diabo, e não adiantou nada. Porque eu não abri nem ele, nem para a mão santa,
e para mais um. Resultado, eu terminei fazendo um acordo. Você pode entrar, falar o que quiser, mas na hora de sair, na hora de votar, tem que sair para votar o seu suplente. Se não for assim, você sai da comissão na mesma hora. E ele aceitou, mas passou a ser meu adversário no Rio de Janeiro. Como é que vê hoje esse desfecho na vida dele? Eu fico com pena dele porque 200 anos de cadeia é um negócio sério e ainda faltam 16 processos. Mas ele estava arrogante demais. Graças a Deus ele mesmo reconhece hoje que para ele só valia dinheiro e para ele acabou o estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor interpreta, senador Ney Suassuna, nesse momento que o país está vivendo, sobretudo de forças-tarefas, de operações policiais e de criminalização da política? Eu me preocupo. Um dos discursos que eu haverei de fazer no Senado, assim que eu tiver uma oportunidade de licença do meu titular, se ele fizer, eu vou falar sobre isso. Porque você chega nos Estados Unidos, tem o FBI, tem o Ministério Público, tem a Justiça, tem o Imposto de Renda e são forças isoladas. No Brasil, a Força Tarefa fez uma união. Essa união termina sendo tão pressionante um ao outro que você, cidadão, mesmo que seja inocente, vai pagar caro, porque não tem defesa. O Estado todo está contra você. Isso é uma distorção da nossa lei e das garantias constitucionais. Eu, por exemplo, passei por uma. Todo o meu primeiro salário, todo o meu primeiro mandato, eu comprei ambulâncias na Paraíba, 82 ambulâncias. Por quê? Porque no meu tempo, o único lugar que tinha saúde era Campina Grande e João Pessoa. Então, qual era a saúde de Cajazeiras? Botar numa ambulância e mandar para cá. Chegava aqui, pegava um outro, voltava, a ambulância durava 6 meses porque não tinha tempo nem de trocar óleo. Então, foi uma solução. Eu não precisava do dinheiro, fiz isso. No segundo, tiveram 10 ambulâncias que o governo mandou botar no orçamento. Era obrigatório, a obrigatoriedade daquele ano era no orçamento, para botar ambulância. E aí eu fui acusado de ser sanguessuga. Mostrei que não conhecia nenhum deles, mostrei que não precisava de nada, mas era um complô. 3 senadores estavam juntos porque queriam que eu não fosse o candidato à presidência do Senado. 3. 2 já morreram. Eu sou um homem cristão, mas eu acho que, como eles devem estar em relação lá com o diabo, tomara que nessa hora estejam enfiando um ferro quente de goela abaixo. Um deles é Jefferson Pérez? Não falo nomes. Ele foi o relator que recomendou a sua cassação. Escolhido por mim. Eu pedi, eu digo, você é um homem sério? Esperava esse relatório? Nunca, porque eu esperava a verdade. E ele quis fazer figura mostrando que era um homem duro. No relatório, ele duro, chegou a dizer que o senhor poderia pagar o voto dele era mais ou menos algo que... Exemplo, que eu fosse exemplo. Que trazia um exemplo de como era a política era feita. Atribuiu alguns assessores do senhor, mas colocou o senhor no fogo. Colocou. E é uma pena. Vocês lembram que numa hora da discussão, eu disse, você quer ser a palmatória do mundo. Mas quando se trata de passagens, não. Lembra dessa história que ele disse, isso não pode ser falado, isso é coisa particular. Porque ele era casado com uma senhora que pesava 2,5 toneladas e que mandava na vida dele de uma forma tal que ele me dizia, Ney, eu não consigo sair de casa para vestir a roupa que eu quero. Tem que vestir a roupa que ela quer. Eu preciso trazer algumas pessoas lá do Amazonas que podem me dar alguma alegria e ela controla todas as minhas passagens. Me arranja uma passagem e eu dava as passagens para ele poder trazer essas queridas pessoas dele. Na hora que eu me queimei, me arrependi depois, eu cheguei a citar isso e ele disse, mas isso é uma coisa particular. Eu achei que foi uma pessoa que não foi correta e eu tinha ele na conta de correto, porque eu achava que ele era um homem sério. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Sabe quanto tempo eu levei? 6 anos para o Ministério Público, que me acusou, dizer para o juiz, não leve em considerações as acusações porque são improcedentes. O mesmo ministério que botou em papel timbado dele, que um genro meu recebeu dinheiro em conta. Eu tenho 3 filhos homens. 3. Nenhum deles é gay. Eu não tenho genro nenhum. Nunca tive. Eu processei o ministério. Pelo visto, o senhor não perdoou ele. Ele quem? Mesmo sendo cristão, o relator que lhe não recomendou porque sua cassação? ele deve estar numa outra situação que eu não tenho como ajudar. Já foi julgado, já passou, não tem mais nem língua, ele já passou, já está no inferno, coitado.
E nessa hora, sabe que no inferno, de quando em vez quando a gente fala no nome, o diabo enfia um ferro quente de goela abaixo. Então não é culpa minha. O senhor é amigo, pelo menos há 20 anos, do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A época que o senhor conheceu ele, imagina, já era o deputado, naquela época considerado deputado monotemático, de uma bandeira só, até folclórico nas suas abordagens pela defesa que fazia dos militares, da ditadura. O que é que uniu o empresário bem-sucedido Ney Suassuna a Bolsonaro naquela época e por que o senhor votou nele? Assim que terminar essa história do coisa. Não consegui processar o Ministério Público porque ele faz parte da República. Entrei na Justiça contra a República. O senhor queria um reparo? Ganhei. Eu não quero reparo financeiro. Eu sou o único ex-senador que não quis a aposentadoria do Senado. Eu não estou atrás de dinheiro do Senado. Um reparo moral? Eu queria um reparo moral. A juíza de primeira instância disse que o Ministério Público tem essa obrigação mesmo de fazer acusações e que, lamentavelmente, se fosse atender a tudo, quebrava o país. Eu entrei para a segunda instância, porque o que eu quero é que diga, estávamos errados. Resultado, vamos falar do Bolsonaro. Segura Bolsonaro aí. Por que é que o senhor votou em Bolsonaro e por que ele é o cara certo na hora certa? Daqui a pouco o senhor responde. Já, nessa entrevista aqui da TV Arapuã, com o ex-senador Ney Suassuna, frente a frente. Até já. De volta na TV Arapuã, hoje frente a frente com o ex-senador da Paraíba, empresário, escritor, pintor, músico, Ney Suassuna. Senador Ney Suassuna, o senhor conhece Bolsonaro há pelo menos 20 anos, moram na mesma região, na Barra da Tijuca, e desenvolveram uma amizade desde os tempos de parlamentar. O que é que levou o senhor a acreditar nele, a votar nele e achar que Bolsonaro, apesar daquele estereótipo dele, é o cara certo na hora certa para um Brasil que vive um momento difícil? Bolsonaro encontrou um nicho. O nicho eram os militares. Ele foi vereador, ele foi deputado usando esse nicho. 20 e tantos anos. Nós íamos e víamos do Rio no mesmo horário, no mesmo avião. Conversávamos no avião. Encontrávamos no bairro. A churrascaria que ele frequenta era a mesma que eu frequentava. Sentávamos juntos, conversávamos. E quando ele começou a despontar como uma antítese à anarquia geral, eu fui o primeiro a aconselhar ele a abrir esse nicho, porque esse nicho trouxe para ele tudo isso que você está falando. Ele não é aquilo, mas a esquerda dizia é extremado, é direita extrema. Ele não é extremado? Ele não é extremado. Ele é uma pessoa normal como qualquer um de nós, que assumiu um papel na vida da gente. Cada um personagem? Cada um assumiu um personagem. Aquele era o nicho dele. E eu alertei, abre, vamos ter que abrir. E ele teve que abrir, sim. Outras pessoas fizeram o mesmo conselho. Ele é uma pessoa que diz o que sente na cara. Ele não embroma ninguém. Ele é uma pessoa reta, conseguiu ter uma casa na Barra da Tijuca, que é difícil, mas é uma casa simples, pagou com dificuldades, 20 e tantos anos de deputado. Eu conheço deputado que de primeiro mandato tem casa 10 vezes melhor que ele. E naquele nicho deu para ele eleger filho, os 3 filhos, federal, estadual, e por último agora o estadual passou para senador. Conversamos muito. Eu mesmo fiz homenagem a ele na Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca, que eu sou presidente, pelo menos 3 vezes. Na minha casa eu fiz 2 jantares para ele, 2. Convidei todas as pessoas que ele queria importantes do bairro. Isso na pré-campanha? Na pré-campanha. Então, daí nasceu uma amizade de lealdade de uma pessoa que quer o bem do Brasil. Ele tem condições de reverter esse caos que o Brasil enfrenta? O caos é muito grande. São 14 anos de caos completo. Para onde você se virar, esta mesa daqui, isso aqui está nessa mesa, aqui é outra mesa. Essas pessoas ainda estão lá. Então você passa um documento que é para passar ligeiro para cá, leva 3 meses. Tem bloqueio por todo canto. As instituições, quanto ganha o presidente da República? 39 mil reais. Recebe uns 20 e pouco. Tem instituições que têm 150 empresas que não estão sob o domínio do Ministério Público, do Tribunal de Contas, ganhando 150 mil reais.
tudo colocado de abaniguados que tem que devolver um tanto para o partido. Nós estamos com infiltrações em todos os lugares. Não é fácil você tirar e extirpar, isso é como tirar um câncer. Você tira o pedacinho aqui, mas tem que ver para onde os nervos, para onde a possibilidade de infiltração e sair cortando tudo. Então, não é fácil. Ele está há 5 meses, agora esse homem é um herói. Quem não quiser, não considere, mas vejam só. Quando aconteceu a campanha, veio aquela facada. Aquela facada foi terrível. Aquela facada, você imagine que cortou o intestino em vários lugares, contaminou toda a cavidade abdominal. Teve que ser aberto, teve que tirar todas as vísceras, lavar de novo, enxugar tudo, tirar coração. Religar. Pense você sendo filho, vendo o pai com tudo fora. Botar de volta. Teve várias paradas cardíacas, tiveram que ser colocadas, depois costurar tudo de volta e botar uma bolsa de lado. Esse programa passa de noite. Isso. Então eu posso falar numa linguagem mais séria. Você está aqui, eu estou falando, eu estou engolindo ar. Você está comendo, está engolindo ar. Os gases se formam, saem naturalmente. Agora não, sai por uma bolsa. Quem bota a bolsa leva 4 meses normalmente para poder pensar em tirar. Ele, com 2 meses, tirou. Ele trabalhou nesses 2 meses, era para estar deitado, direto. E estava falando, e a bolsa comia inchando, e a dor é terrível. Ele ia no banheiro, desarrachava, largava lá, limpava, colocava outra e voltava para o debate. A facada também elegeu o Bolsonaro? Ajudou. Mas veja só, depois disso, ele tinha que ficar mais 4 meses para poder tirar. Ele tirou em 2, para voltar logo. Nós tivemos 4 problemas sérios. Esse foi o primeiro, o homem morre ou não. Tem gente que até hoje que diz que ele não levou facada. Os que são assim. Segundo, para o partido veio todo mundo. E tem gente que não pode continuar porque não tem condições. Mas tem que ser tirado muito docemente, senão vai pular para junto da oposição, que é uma oposição treinada a custo de dinheiro. O MST no último governo, no último mês, o ano Lula, de Dilma, recebeu 500 milhões para a universidade do MST. Era verba. Os sindicatos todos recebiam verba. Tudo isso pago com o dinheiro da gente. E por último, nós temos a última entrave, que é o tempo. A gente está correndo contra o tempo. 6 meses tem que se fazer as coisas. Então nós tivemos 4 grandes óbices que estão sendo vencidos. Ele escapou, está fazendo o que pode organizar. Se você me dissesse, tem alguma coisa que você gostaria que não acontecesse, eu queria que eles falassem menos. Porque esse negócio do vício, da coisa, não é bom. Não é bom porque você, às vezes, diz no ímpeto... Está falando das tuitadas. Diz no ímpeto e nem sempre... E a esquerda está revoltada com tudo que aconteceu, mas é a culpada por tudo que aconteceu. E o que é pior, não bastando só isso, você ainda tem um problema sério. É que tudo que ele diz isso é branco. O cara diz acanalhou, diz que só tem a cor branca. Porque a imprensa toda que recebia fortunas deixou de receber. Tem muita gente que está amargando. Tem muita gente sendo demitido nessa área. Tem muita gente saindo de salário de 3 milhões para 500 mil. Tem outros até que estão sendo despedidos. E todos esses estão revoltados. Mas fazer o quê? A gente tem que endireitar o país. Senador, o senhor, reconhecidamente, quando ocupou cargos no Senado, era um senador de hábil articulação. Esse é um dos pontos de entrave do governo Bolsonaro. A dificuldade de relacionamento com o Congresso é abissal. Onde é que ele erra? Ele é calado, ele é uma pessoa que, poucas palavras, ele é uma pessoa de direta, ele não constrói frases bem feitas, mas ele é um homem de bem e está tentando fazer o certo. Nós estamos com problemas muito sérios no país. Lamentavelmente, eu não gosto do que chamam de guru. Acho que atrapalha demais. Você está falando de Olavo de Carvalho? De Olavo. O Olavo cria dificuldade para o governo. O vocabulário dele é ruim. A agressividade é muita. Eu acho que se a gente pudesse isolar um pouco, era o melhor.
Ele já saiu do cena um pouquinho. E tem que sair mais. Mas e os filhos? Que criam polêmicas ainda não se acostumaram. Eles estão em crise pré-acidente, pós-acidente. Eles viram o pai com todas as vísceras de fora por 2 vezes. Eles estão ainda numa atitude que, em psicologia, a gente diz que existe. Você ainda está sofrendo o impacto de tudo que viu e com medo de tudo que viu e olhando para todo canto e achando que tem conspiração teorias em todo canto. conspiratórias. Achando que tem conspiração em todo Mas canto. não só isso, senador. Tem filhos do presidente Bolsonaro acusados aí de desvio de recursos públicos, até de participação ou estímulo a milícias. Isso não é verdade. Isso é criatividade excessiva da imprensa. Eu conheço o Flávio lá, de conviver, e não é assim. Agora, pergunto eu, a gente já deu uma olhada na nossa casa? Nós tivemos presidente de Assembleia que teve 500 pessoas colocadas. Vamos encerrar esse assunto. Não vamos falar de casa, não. Mas olhem nos outros estados. Existe alguma coisa diferente nos outros estados? Como é que é? Quanto é que ganha? Vamos pegar um deputado federal. Quanto ganha um deputado federal? 30 mil, né? 39, recebe 20 e pouco. Tem que ter casa em Campina Grande, se for de Campina Grande, em João Pessoa, em Brasília. Tem que manter um nível enorme e todo mundo que chega a pedir. Eu ganhava 30 e pouco, gastava inteirinho ele, ainda botava 80 mil do meu bolso. Não quis sequer aposentadoria. Porque eu podia fazer isso. Mas uma pessoa que tem que comprar um apartamento em João Pessoa, uma pessoa que tem que estar começando a vida e ganhou um contrato, esse dinheiro não é o suficiente. Tem deputados que erroneamente chegam a tirar 90 milhões por ano. 90 milhões por ano, cobrando comissões. Isso é errado. Isso tem que acabar. Nós temos várias coisas que precisam ser corrigidas. O homem público não pode achar que o que é público é seu. Não pode. Não pode. Vamos voltar nessa reta final a falar da Paraíba. O senhor me deu uma entrevista no rádio e lapidou uma frase muito forte. O senhor disse: a Paraíba é uma madrasta. Por quê? Porque a Paraíba não toma conhecimento da maioria dos seus filhos que tiveram sucesso lá fora. Nós tivemos aqui uma família que todos os irmãos eram geniais. Um foi da ONU, o outro foi no Sul, foi Bamba, respeitado em todas as universidades. Veio para Paraíba, mal deram para ele um empreguinho num gabinete. Nós pegamos, por exemplo, um Juarez Faria. O Juarez Faria, ele é um cara genial. Foi da Sudene, foi vice-governador, nunca deram uma oportunidade política a não ser vice-governador, porque o outro saiu e deixou. Nós temos, por exemplo, o Buriti. Buriti foi um excelente governo. E eu estou falando de Buriti com tristeza, porque eu ganhei dele. Eu cheguei aqui com 3%, sem nunca ter sido nada. Ele foi governador 2 anos, 2 mandatos. E eu cheguei aqui e ganhei dele. Tentei fazê-lo embaixador num país pequeno. Teve gente da Paraíba que foi contra, bloqueou. Buriti morreu pobre. Não se sabe de riqueza de Buriti. E o que aconteceu? Morreu o Maranhão, em uma homenagem, disse: o PMDB vai pagar o enterro dele. O PMDB não tinha dinheiro, paguei eu. Até hoje eu tenho o recibo. Isso é injustiça. Então eu não estou dizendo que seja madrasta num sentido mas estou mostrando que pessoas da Paraíba que foram exponências, vamos pegar o próprio nosso criador da Sudene, Celso Furtado. Celso Furtado, onde chegava, era autoridade para valer. Na Paraíba ele levou tempo para ser respeitado. Houve ensaios para uma possível candidatura dele que nunca vingou, né? Não, quando eu digo madrasta, é uma coisa como essa. Eu, por exemplo, estou concorrendo agora à Academia Paraibana de Letras. Vocês viram a eleição era um jogo jogado, honesto. Não estou dizendo nada dos honestos, os candidatos eram bons. Mas eu tinha que me apresentar.
Um deles chegou para mim e disse assim, desiste, deixa ser unanimidade. Não, eu não posso desistir, porque eu não teria outra oportunidade dos concorrentes de mostrar o que eu fiz para a próxima, porque eu sou humilde. Se não entrar na primeira, entrar na segunda, se não entrar na segunda, entrar na terceira. Só não desiste. Agora, aqui eu trouxe uns livrinhos para lhe mostrar. O primeiro deles eu fiz em 79. É proibido ter ideias novas enquanto não forem implantadas as boas ideias de ontem. A gente toda hora tem uma ideia boa, mas se não levar, e se não otimizar, e se não pôr em ação, daqui a pouco vem outra. Vamos pegar, você é diretor, você é coordenador, não, você é executor de desenho de cadeiras. Você acabou de desenhar essa cadeira, apresentou para o patrão começou a fazer. Qual é o seu trabalho? Fazer outra, porque essa está já encerrada. Você já fez essa. Então, a gente tem que ir vendo, porque toda hora querem coisa mais nova, mais nova, mais nova. Você não lembra das geladeiras antigas, elas eram redondas. O cara tinha que continuar desenhando a geladeira, fez a quadrada. Depois, da quadrada já não podia, ele vai perder o emprego, ele fez 2 portas. Aí, uma porta vai ser freezer, a outra porta vai ser geladeira comum. Mas aí não pode, tem que fazer uma outra. Vamos botar água e vamos botar gelo caindo da porta. Então, toda hora, esse consumismo nos obriga a fazer coisa nova. Então, esse livrinho que eu fiz em 79, eu tive que atualizar, porque não existia telefone celular, não existia internet, não existia nada. Foi o primeiro. A partir daí, eu fiz 5 livros de poesia, 6 livros de poesia. Um deles, por exemplo, você pega esse daqui, esse quadro é meu, é uma batalha. Esse quadro é meu. É um livro chamado Desafios. Não foi o meu primeiro. O meu primeiro foi um chamado Ousadia. Esse aqui. Eu achei tão bonitinho esse exemplo que vi em Portugal, que eu resolvi fazer um livrinho numa caixa dourada. Mandei para quase todos os acadêmicos. Desenhos, poesias, que eu, inclusive, fiz música deles. Eu mesmo fiz. Como? Eu não sou músico, mas é aquilo que eu lhe disse, melhor do que nós ninguém, pior quase todo mundo, igual muito pouca gente. Eu botei 2 gravadores, peguei a poesia e comecei a cantarolar. Não gostei. De novo, não gostei. De novo, essa ficou boa. O outro que está gravando já te separa e vamos ver como melhora. Melhorou, entrega para quem sabe botar em música da pauta, bota a pauta nisso. E a partir daí, vamos cantar, vamos orquestrar. Fiz o segundo CD mostrando o seguinte: se você fizer uma poesia e essa poesia não ficar no papel, ela não é conhecida pelo povo. Mas se você botar letra, música nela, ela vira uma canção, daqui a pouco está todo mundo cantando. Vamos pegar uma música, por exemplo, do Chico Buarque. Eu estava à toa na vila e meu irmão me chamou para ver a banda passar. Se ele tivesse feito aquilo e guardado, quem conhecia nada. Quando eu falo essa frase musicada, ela toma conta do éter, todo mundo conhece. Eu estava à toa na vida e o meu... Não é verdade? É. Então foi a segunda poesia minha. E como você vê aqui no meu currículo, que eu mandei, eu não sou pintor, mas eu tenho aqui, por exemplo, aqui isso é aquela prédio de frente à igreja principal. Pego e vou fazendo, e por incrível que pareça, eu tenho um horror de gente querendo comprar, me vende esse, me vende aquele. Eu já dei muitos, porque eu não sou, mas quem sabe se eu quando ficar velho... O senhor não pinta por interesse comercial, né? Não, mas quem sabe se quando eu ficar velho, não vou até, se precisar, ter um meio de vida. Então, Senador Ney, a vida é isso. nós estamos encerrando essa entrevista. Eu gostaria só de ouvir o senhor para arrematar com uma pergunta. O senhor falou toda a sua vida, sua trajetória, inclusive bem sucedida. Lá na frente, quando o senhor, obviamente, nos deixar como todo mortal, como é que o Ney Suassuna quer ser lembrado pelos seus conterrâneos? Uma pessoa que trabalhou duro na vida para deixar, principalmente, a minha ligação primeira é a família. Todos nós temos que agradecer a todo dia a família que nascemos. Senão nós não existíamos. O meu universo só existe porque eu tive pai e mãe. Avós e mãe. Então,
A gente tem que ajudar a família. A minha família foi muito perseguida. A minha família, na época nós somos Cavalcante de Albuquerque. Se você pega esse livro, por exemplo, daqui, o Saga Suassuna, você verifica que ele é um livro que tem a bandeira da Itália, tem a bandeira de Portugal e tem a bandeira do Brasil. Nós passamos por 3 países. Nós temos uma árvore genealógica grande das 2 famílias. Essa daqui, por exemplo, começa em 1160 e a gente vai estar aqui embaixo, anos depois. Se você pega os Cavalcantes, a mesma coisa. Outro dia desse eu peguei um avião, fui a Firenze e levei para o prefeito de Firenze a árvore genealógica dos Cavalcantes. Por quê? Porque lá praticamente acabou os Cavalcantes depois da guerra que teve contra os Médicos. Eles pegaram também o lado errado. E ele ficou felicíssimo, me deu até uma condecoração lá. Então a gente, porque já quase não tinha registro sobre essa família lá em Firenze. Lembrança, que é ser lembrado pelo homem de família e o que mais, para terminar? Uma pessoa que trabalhou a vida toda e que amou a sua terra, eu amo a Paraíba, que tentou fazer tudo que podia para a Paraíba. Não tem uma cidade nesse estado que eu não tenha feito alguma coisa, não tem uma barragem dessa que você veja que não tem o meu dedo trazendo dinheiro, não tem uma estrada pavimentada dessas, até pouco tempo atrás, que não fosse a minha ação. Então, trabalhei pela minha terra, trabalhei pelo meu país. Mas eu quero também ser lembrado como exemplo por meus descendentes. Eu hoje tenho pago uma infinidade de plano de saúde para descendentes, para gente da minha família. Mas eu pago também uma paulada de bolsas de estudos em escolas. Você pega aqui, Campina Grande, eu lhe disse, estou lá, tem uma estátua numa universidade. Você pega o shopping, está lá feito. Você chega aqui em João Pessoa, tem aqui a escola de medicina. Eu não consegui ser médico, mas consegui ser sócio da escola de medicina. Enfim, a gente tem que ter na vida, ao deixar rastro e boa memória. Eu só quero a boa memória. Obrigado, senador Ney Suassuna, pela sua entrevista aqui frente a frente comigo na TV Arapuã. Foi um prazer, uma alegria. Eu que agradeço, que continue você brilhando e sempre que tiver interesse de chamar um velho para falar de passado, de presente ou de futuro, conta comigo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você pela audiência, pela participação e pela interação. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Arapuã, frente a frente. Boa noite, muita paz no seu coração, fé em Deus, fé na vida, Paraíba. Até lá.